Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Bom dia, família Comunhão! Aleluia! Deus é bom o tempo todo. E antes de começar, eu queria abrir um parênteses. Segunda-feira na minha célula, eu disse quanto eu estava nervosa para estar aqui nesse momento. E eles disseram assim: Raiz, eu vou ficar lá na frente, porque qualquer coisa você olha para nós e aí nós vamos passar segurança. E não é que eles estão aqui na frente, gente? Isso é ser família, isso é ser igreja, isso é ser célula. E se você ainda não faz parte, procure o Balcão Pastoral. Lá nós temos várias células e com certeza uma é ideal para você. E vamos para a palavra. Quantos estão com expectativas em Deus, naquilo que Ele irá derramar essa manhã? Leonardo Ravenhill, ele diz: o que você é em público é importante, mas o que você é no secreto, diante de Deus, é o que realmente define a sua santidade. Esse autor, ele é conhecido pela sua paixão pela santidade. E ele nos lembra que o nosso Deus, Ele nos criou e Ele nos convoca para esse tempo de santidade, para esse tempo de não viver sobre máscaras, sobre performance, sobre aparências, mas para viver aquilo que você tem cultivado no seu secreto, a sua essência, aquilo que nós cultivamos no nosso secreto, no nosso relacionamento com Deus, é aquilo que nós transbordamos quando estamos em público. Santidade não é aparência, mas é uma vida rendida, é quando eu entendo que de fato eu pertenço a um Deus que é santo e eu não posso viver em meio a lixo, eu não posso viver em meio a sujeira, mas Ele me dá uma identidade e Ele me dá recursos e Ele me dá tudo aquilo que é necessário para que de fato eu possa viver segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não se trata da santidade, daquilo que nós evitamos fazer, mas daquilo que nós escolhemos ser quando ninguém está olhando. Talvez você esteja diante de algum lugar e diga: meu líder não está vendo, o bispo não está vendo, não tem ninguém está vendo. Mas Deus, que é onipresente, onipotente e onisciente, Ele está vendo. E tudo isso basta. Por aquilo que eu sou quando ninguém está vendo, precisa refletir também quando alguém está vendo. A santidade não nos afasta das pessoas, mas ela nos aproxima de um Deus. E quanto mais perto estamos dele, mais a nossa vida se torna um testemunho vivo. E ao meio ao mundo, onde apenas normaliza o pecado. Estamos numa época onde muitos exaltam a liberdade como libertinagem, mas o Senhor nos chama para uma liberdade, que para pertencermos a esse reino, não uma liberdade uma liberdade onde requer sacrifícios momentâneos, mas requer uma vida rendida, requer que nós não sejamos movidos por impulsos, mas por um propósito. E hoje, nesse domingo de carnaval, eu quero compartilhar uma mensagem fora de série, com o tema Chamados para a Santidade. Quantos estão lendo aqui o nosso devocional na palavra todo dia? Amém. Se você não está lendo, ainda há tempo de você viver na palavra todo dia. Nós temos o devocional, nós temos os vídeos que os pastores gravaram todos os dias. E isso está sendo compartilhado em vários grupos. Então ainda dá tempo de você participar e viver a palavra realmente todos os dias. E por que eu estou perguntando isso? Durante essa semana nós iniciamos a leitura de Levíticos. E se você perceber nesse livro, muitas das vezes o Senhor diz: sede santos, porque
eu sou santo. E quando nós declaramos isso e trazemos esse livro de Levítico à luz da epístola, a primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, dos 13 ao 16, lidos hoje pelo ministro Edivaldo, nós vamos ver que Deus nos chama ainda hoje para viver essa santidade. Pedro, ele não inventa um novo padrão, mas ele reafirma um princípio que já foi constituído há muito tempo. Ele atravessa séculos, ele atravessa culturas, ele atravessa contextos e ele permanece real. O Senhor nos chama para uma vida de santidade. Não é apenas para os sacerdotes lá no Antigo Testamento, não é apenas para os levitas lá no livro de Levíticos, ou talvez você diga, é para Pedro que estava escrevendo para a igreja do primeiro século. Não, também é para os dias de hoje. Também é para mim, para você, vivermos separados para um Deus que nos ama, para um Deus que é santo, para um Deus que já fez o maior sacrifício de amor, que foi morrer numa cruz por mim e para você, e por você, que rasgou o véu de cima a baixo e nos dá essa liberdade, esse livre acesso à sua presença. Então hoje, viva uma vida em resposta também a esse chamado de santidade. As nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas palavras, os nossos relacionamentos precisam refletir aquilo que de fato nós decidimos fazer. Ter uma vida separada para Deus. E antes de nós aprendermos algumas lições, vamos ter um momento de oração? Você pode fechar seus olhos? Pai, obrigada. Obrigada pelos louvores, obrigada pelas palavras que já foram liberadas nesse altar. Mas eu te peço, Espírito Santo, continua falando aos nossos corações, porque queremos ser, Pai, um povo separado, um povo que agrada o teu coração. Queremos dizer sim a esse chamado de santidade. Por isso, Senhor, eu te peço, guarda os nossos corações, abre a nossa mente, tira toda e qualquer distração e me usa, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou chamado para a santidade quando eu, em primeiro lugar, preparo a minha mente e os meus desejos. A santidade começa no pensamento. Não se vence o pecado apenas com a força do nosso braço, apenas com palavras soltas no dia a dia, mas com a renovação da mente. 1 Pedro capítulo 1, no verso 13 nos diz: por isso, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Pedro escreve aqui para cristãos que viviam em uma cultura pagã, cercados por festas, por excessos, bem parecido com o que nós estamos vivendo nesses dias, que é o carnaval. Mas o que ele chama e o que ele traz é que nós não vamos simplesmente mudar o ambiente. Nós não vamos entrar numa bolha, nós não vamos nos isolar das pessoas, mas nós precisamos nos preparar para aquilo que está por vir. Nós precisamos realmente viver na palavra todos os dias, para que quando vierem as tentações, para quando vierem os banquetes, para quando vierem as distrações, nós possamos estar posicionados e saber dizer não. Nós estaremos posicionados e dizer: isso não me pertence mais. Nós estaremos convictos que fazer a vontade do Senhor é a melhor decisão que nós podemos tomar. Quando nós entendemos que precisamos preparar a nossa mente, não é apenas vir às celebrações ou ir para as células, que isso é muito bom, continue, mas é também na segunda-feira, você abrir a sua Bíblia, você abrir o seu devocional, você começar a criar um hábito, um estilo de vida, de entregar o seu dia ao Senhor, a colocar o reino de Deus como primeiro lugar, a de fato, a preparar a sua mente para viver aquele dia. Não é fácil ter uma vida de santidade, não é isso que eu quero dizer, mas é uma decisão diária que nós precisamos tomar diariamente, todos os dias. Quando eu me acordo, eu me ajoelho, eu digo: Senhor, hoje, por favor,
me ajuda mais um dia. Por favor, Senhor, renova a minha mente, bloqueia os pensamentos que não são teus. Guarda o meu coração para que eu não seja levada pelas decisões diárias, mas que em tudo que eu vier a fazer, seja conforme a tua vontade, porque eu quero honrar o teu santo nome, eu quero glorificar o teu santo nome, eu quero ser uma Bíblia que muitas pessoas vão ler aonde eu estiver. É fácil? Não. A gente vive num mundo corrompido, nós vivemos num mundo onde muitas coisas são colocadas de bandeja para nós, mas nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo e podemos dizer não. Podemos dizer que aquilo não nos pertence. Como diz a palavra do Senhor, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Se você sabe que determinado ambiente, conversa, conteúdo nas redes sociais, desperta desejos que desagradam a Deus, tome uma decisão. Comece a desligar a televisão quando está passando algo que não agrada ao Senhor. Comece a sair de grupos que te fazem ceder certas coisas que não agradam ao Senhor. Comece a mudar os seus hábitos, as suas atitudes, para aquilo que de fato te aproxima de um Deus que é santo. Essa decisão acontece muitas vezes no calor do momento, mas quando nós estamos revestidos da graça e da bondade do Deus, mesmo no calor do momento, nós sairemos vitoriosos, porque nós servimos a um Deus que não nos abandona, que não nos desampara, que não nos rejeita, mas que nos ajuda em todo e qualquer momento que nós precisamos. Neste domingo, enquanto muitos se preparam para festas e excessos, prepare a sua mente para aquilo que agrada ao Senhor. Em vez de se alimentar a sua alma com distrações, alimente com a palavra. Tudo começa na nossa mente. O autocontrole começa na mente. Eu sou chamado para a santidade quando eu preparo minha mente e os meus desejos, e em segundo lugar, não me conformo com os desejos do passado. O pecado que mais se destaca nesse período de carnaval é a luxúria, a embriaguez, a vaidade. São os desejos antigos que não combinam mais com quem foi transformado por Cristo. Em 1 Pedro capítulo 1, no verso 14, nos diz: como filhos obedientes, não vivam conforme os desejos que tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Nós recebemos, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, uma nova identidade. Nós recebemos uma nova roupagem. Então não combina mais com as coisas que nós praticávamos. Quantos aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Aleluia! E se você ainda não aceitou, no final nós teremos apelo e você pode tomar essa decisão na sua vida, amém? Mas quando nós dizemos sim para Jesus, as velhas práticas não combinam mais com a realidade que o Senhor tem para nós. O nosso passado nós não vamos apagar, mas nós vamos olhar e dizer: aquilo não me pertence. Eu quero viver o novo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver a realidade do céu que Ele já tem preparado para mim e para você. Nós vamos olhar para o passado, mas não se conformar mais com aquilo que nós vivenciamos, mas usar como um testemunho, que assim como o Senhor fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua vida. Assim como o Senhor fez na minha história, Ele também está disponível para fazer na sua história. E assim nós usaremos como um testemunho da fidelidade, da bondade, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Pedro lembra aos cristãos que agora eles têm uma nova identidade. Antes pecavam por ignorância, agora não há mais desculpa. A cultura romana em que os cristãos viviam era marcada por festividades que promoviam o prazer acima de tudo. Mas Pedro nos chama a romper com o passado. E esse chamado também é para nós nos dias de hoje.
Talvez no passado você tenha vivido intensamente certas práticas. Sair sem limites, beber além da conta, buscar validação na sua aparência ou em relacionamentos superficiais. E a santidade não significa negar que isso fez parte da sua história, mas decidir que isso não te define mais. Talvez você tenha vivido certas práticas, certos hábitos no seu passado, mas como diz a minha mãe, e talvez a sua mãe também disse, você já não é mais todo mundo. Talvez as pessoas digam, vamos só para essa festa. Vamos só fazer isso. É só uma mentirinha boba. Nós não somos todo mundo e glória a Deus por isso, porque nós podemos fazer diferença. Nós podemos dizer aquela situação que isso não nos pertence e que agora nós vivemos uma nova realidade. Agora nós vivemos uma nova identidade. Eu não sei qual foi o seu passado, eu não sei o que foi que você construiu até aqui, mas o que eu tenho certeza absoluta é que o Senhor ele tem um futuro de paz e de esperança para você. Talvez até aqui você tenha chegado, mas Raíza, você não conhece. Talvez o Senhor nem me perdoe. O perdão do Senhor ele já foi liberado. Essa dívida que você tem, ela já foi paga com alto preço, um preço de sangue. Então não é sobre o seu passado, mas é sobre um futuro que Deus está liberando sobre essa igreja, sobre o seu povo. Talvez o diabo chegue para você e diga, mas você não é capaz, mas você não é merecedor. A voz do diabo não é nada comparada à voz de um Deus que diz que você pode todas as coisas. A voz de um Deus que diz, eu escolhi você e sei o seu nome. Eu escolhi você e desenhei você desde o ventre da sua mãe. Eu lembro que até antes de subir aqui, o diabo estava trazendo muitas mentiras à minha mente. E nós somos humanos, por mais que sejam pastores, por mais que sejam líderes, por mais que sejam pessoas que já vivam essa vida, o diabo ele não brinca de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser crente. E todas as vezes que ele trazia uma mentira na minha mente, eu dizia, está repreendido. Porque eu vou subir naquele altar e não vai ser sobre Raíza, vai ser sobre um Deus que me resgatou. Vai ser sobre um Deus que não está olhando para o meu passado, mas está dizendo, filha, continue, porque eu vejo o que você tem construído no seu secreto. E isso não é só sobre mim, mas isso também está disponível para você. O diabo trouxe à minha mente de que quando pessoas influentes na minha vida diziam que eu não ia ser nada. E o Senhor disse, eu estou te levando a lugares ainda maiores. O diabo trouxe à minha mente muitas frases que diziam sobre o meu passado. E o Senhor dizia, eu que sou contigo, filha. E assim também é sobre você. Talvez você esteja pegada a um passado. Talvez você esteja pegada a um processo. Talvez você esteja pegada a uma palavra. E o Senhor está aqui te dizendo, venha viver uma vida de santidade. Porque eu vou libertar você dessas mentiras. Mas isso não é sobre apenas uma pregação, mas isso é uma decisão que só você pode tomar. Isso é uma decisão que ela é individual. Não estou aqui apenas para trazer a palavra do Senhor, mas você que precisa tomar essa atitude de não se conformar com os desejos do passado, não se conformar com as coisas que você já vivenciou, mas e eu declaro agora que seus olhos estejam abertos para você contemplar o futuro que o Senhor tem para a sua vida. Não é um futuro de condenação, não é um futuro de obrigações, mas é um futuro aonde você vai experimentar coisas que seu coração jamais imaginou, os seus ouvidos jamais ouviram e os seus olhos jamais contemplaram. Eu sou chamado para a santidade quando eu, em primeiro lugar, preparo minha mente e os meus desejos. Em segundo lugar, não me conformo com os desejos do passado. E em terceiro e último lugar, sou santo em toda maneira de viver. E eu queria que você pudesse repetir isso junto comigo. Eu sou, agora com convicção, porque eu não estou sentindo nem muita firmeza. Vamos lá no 3, todo mundo junto, para ficar bem bonito o coral. 1, 2, 3. Eu sou santo em toda maneira de viver. Não é de forma parcial.
Não é apenas quando me é conveniente. Não é apenas quando eu acho que eu consigo ser. É em toda maneira de viver. E eu já falei e vou repetir. É fácil? Não é fácil. Mas é possível. Porque não é sobre nós, mas é quando nós decidimos deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. É quando nós decidimos deixar que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. É quando nós decidimos entregar a Ele o controle de todas as coisas. É quando nós decidimos, Senhor, pelas minhas próprias forças eu não consigo, mas com o Senhor eu sei que posso. Deus é santo e Ele nos chamou para refletir essa santidade ao mundo. Em um tempo em que o pecado é exaltado, a santidade deve ser a nossa bandeira. A santidade deve ser aquilo que traz a diferença aonde nós chegamos. A santidade deve ser quando algo acontecer, as pessoas puderem se lembrar que você é que faz a diferença. No meu trabalho, todo mundo, a maioria das pessoas sabem que eu sou cristã. E eu lembro que em um momento do dia, no meu trabalho, uma menina passou mal. Estava com crise de ansiedade, se trancou numa sala e ela me ligou. E ela disse, Raíza, você pode vir aqui, por favor? E eu disse, posso, onde é que você está? Ela disse onde estava e eu fui até lá. Quando eu cheguei, eu orei por ela, falei com ela, acalmei. E ela olhou para mim e eu sabia que eu podia contar com você. Mesmo que diante de tantos amigos que eu tenho aqui na empresa, eu sabia que era você que eu deveria chamar. Porque o nosso posicionamento faz toda a diferença. Eu não posso ser uma pessoa aqui da igreja com todos esses irmãos e no meu trabalho ser totalmente diferente. Eu preciso ter o mesmo posicionamento. E às vezes eu acho até engraçado, mas eu entendo o nível de respeito que elas têm por mim. Que às vezes quando elas vão comentar algo que sabe que não me convém estar ali, elas fazem, Raíza, fecha os ouvidos. Isso não as inibe de falarem, mas a inibe de que ela sabe que eu não vou compactuar, que eu não vou participar daquelas coisas, e elas fazem, Raíza, tampa os ouvidos. Mas mesmo diante de eu tampar os ouvidos, muitas vezes elas dizem, não vou nem falar, porque Raíza está aqui. O que as pessoas estão dizendo quando você chega? O que as pessoas dizem ao seu respeito quando você está na igreja? Mas também quando você está fora. Nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Nos versos 15 e 16 nos diz, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Santidade não é parcial. E Pedro, ele é claro em tudo o que vocês fizerem. Isso inclui o que você vê, inclui o que você escuta, inclui o que você fala, inclui o que você posta e vê nas redes sociais. Isso inclui o que você consome de entretenimento, a forma quando você reage, quando é contrariado. Tudo isso. E também inclui a maneira como você trata as pessoas. A santidade, ela precisa ser em todas as coisas. O mundo, ele não precisa apenas de cristãos que frequentem uma igreja, mas precisa de cristãos que vivam de fato o evangelho, que vivam de fato uma vida separada para Deus, que anda segundo o seu propósito, que anda segundo a sua palavra. Pessoas que escolhem pureza quando ninguém está olhando. Que escolhem integridade quando mais fácil seria ceder. Que escolhem amar, perdoar e honrar quando seria mais fácil ser o primeiro que joga a pedra. Hoje Deus nos chama a uma santidade completa, não fragmentada, não conveniente, não parcial, não apenas nos momentos públicos. Ele nos chama a uma vida totalmente rendida
a Ele. E talvez ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo esteja te mostrando áreas que precisam ser alinhadas. Pensamentos, hábitos, ambientes, atitudes. A santidade começa com uma decisão. Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero agradar o seu coração. O que é que há em mim que eu tenho feito, que eu tenho falado? Ou quais são os lugares que eu tenho frequentado e não te agrada? Que o Senhor possa trazer à nossa memória, para que nós possamos confessar, abandonar e viver uma nova vida de santidade ao nosso Deus. Para concluir essa mensagem, Billy Graham, certa vez, ele disse: a santidade de vida é o mais poderoso testemunho que um cristão pode dar ao mundo. E talvez quando falamos de santidades, alguns sintam um peso, como se fosse algo distante, difícil, impossível. Mas a santidade não começa na perfeição, começa na disposição. Começa quando o coração diz: Senhor, eu quero te agradar. Enquanto muitos nesses dias celebram excessos, Deus continua chamando filhos para algo mais profundo. E é tão bonito ver isso acontecendo diante de nossos olhos. Assim como o postulante Lucas disse, mais de 200 jovens, homens e mulheres, se levantaram nesses dias para impactar uma cidade, para impactar a cidade de Patos, aonde eles poderiam dizer: ah, mas é a minha folga, ah, mas é um recesso que eu posso estar descansando. Não, eles disseram sim a um chamado, eles disseram sim a um posicionamento, eles disseram sim, nós queremos fazer a diferença. Eles estão ali para participar, para evangelizar, para abraçar pessoas, orar por famílias, anunciar que Jesus transforma vidas. Enquanto muitos buscam diversão passageira, uma alegria momentânea, essas pessoas escolheram viver o propósito, escolheram a santidade, escolheram dizer sim ao chamado de Deus. E santidade é uma ação, não é um isolamento, é missão, não é religiosidade, é amor pelas pessoas. E talvez você não esteja lá em Patos como eu não estou, mas você pode fazer a diferença aqui.